Então, os logaritmos, né, eles começaram a ser estudados basicamente no século XVII, com a necessidade da expansão comercial. Na verdade, gente, tudo da matemática teve, por mais que a gente fique com aquela mentalidade assim, em que eu vou aplicar isso no meu dia a dia? Na matemática, basicamente, ela foi estruturada com necessidades cotidianas. Sempre que a gente tinha uma necessidade diária para uma certa situação, precisou se desenvolver a matemática. Por isso que a gente tem que ter em mente que a matemática nunca é uma ciência que está pronta e acabada. Ela é uma ciência que está em constante mutação. As pessoas acham que a matemática é estática porque ela é velha, porque tem conteúdos que a gente estuda muito antigos, né? E que por esse motivo ela não muda. Na verdade, sempre está em constante mutação. Sempre que aparece uma nova necessidade, eu preciso fazer uma nova evolução para a matemática. Então, basicamente, os logaritmos, eles começaram a ser estudados com essa necessidade da expansão comercial, né? Para facilitar cálculos trabalhosos, porque imagine você fazer continhas, né, na base do ábaco, né, sem calculadora, né? Então, existiram alguns métodos, né, que poderiam ser utilizados sem a calculadora para facilitar o trabalho com números muito grandes. Quando a gente pensa em expansão comercial, a gente pensa em vários setores muito além dos juros compostos, tá bom? Então, quando a gente pensa na astronomia, quando a gente pensa nas navegações, todo esse procedimento para você ter uma localização, seja de um astro, né, seja de alguma situação, de uma embarcação no mar, a gente precisa de alguns cálculos que são baseados no logaritmo. Então, quem é o pai dos logaritmos, né? Ele é conhecido como John Napier, né? John Napier, ele é conhecido como pai dos logaritmos. Ele era um escocês. Olha como ele é lindo com essa barbinha, né? Bem na moda. Então, ele é um escocês, que ele foi de 1550 a 1617. E ele impulsionou todo o comércio, né? Desenvolveu comércio, navegação, astronomia, multiplicação e divisão com números grandes, auxílio de relações trigonométricas. Aí vocês vão dizer, o que é número grande? Número grande com muitas casas decimais. Então, não são números grandes tipo 100, 100 mil, 1 milhão, mas vai de bilhões, trilhões, quadrilhões e assim por diante. Então, para trabalhar com números muito grandes, ele foi muito útil justamente para desenvolver essa ciência, né? Para simplificar os cálculos, né, ficarem mais rápidos, mais práticos, ele também criou, né, multiplicou seus estudos, melhorando sim a teoria dos logaritmos, né? Ele causou vários impactos imediatos na ciência da época, né? Porque não era uma teoria muito estudada. A gente conhecia até as funções exponenciais, mas o logaritmo, a tabela de logaritmos, ela foi criada por ele. Ele foi um dos criadores. Tem várias tabelas de logaritmo, mas ele criou a primeira tabela e aí ajudou muito, tá certo? Então, ele é um poderoso instrumento para o cálculo numérico. Para quem não conhece, cálculo numérico não é necessariamente fazer continha. Cálculo numérico é uma das bases da teoria para a linguagem de programação. Quem faz cursos de informática ou áreas ligadas à área computacional trabalha um pouco com isso do cálculo numérico. Então, o cálculo numérico não é só aquele cálculo que a gente estuda de fazer continha, tá? Quando a gente se refere a cálculo numérico, não é isso. É uma situação mais ligada ao sistema computacional. Novamente, né? Para que estudar os logaritmos? Os logaritmos têm a função de facilitar cálculos com números muito grandes, tá bom? E para desenvolver também a tecnologia, justamente com o surgimento de calculadoras, computadores, né? Todas essas finalidades perderam um pouco de importância. Mas a gente pensa assim, então quer dizer que o logaritmo perdeu a sua utilidade porque criaram-se computadores e calculadoras. Não. Na verdade, a gente não precisa mais fazer aquele trabalho braçal. Mas o computador e a calculadora faz métodos de cálculo para resolver alguma situação usando como base os logaritmos. Então, eles não são utilizados hoje em dia no braço, e sim em rede de computadores ou calculadoras, algumas fazem isso, né? Então, uma coisa importante que nós temos sobre o logaritmo é que é a inversa da exponencial. Por isso que a gente estava falando, né, nas aulas anteriores, que
Quando pensa em estudar logaritmo, não dá para estudar logaritmo sem conhecer a função exponencial, porque a maioria das resoluções do logaritmo, ele cai na função exponencial, tá bom? Então, ele é a função inversa da exponencial. Quando a gente pensa em modelagem, a gente vai pensar em modelagem de fenômenos biológicos, econômicos, físicos, geológicos. Geológico é um dos mais utilizados. Quem nunca passou ou ouviu falar de um terremoto na bendita escala Richter, né? Então, essa escala, que aí é uma coisa que vocês têm que ter em mente, vocês vão ver que algumas situações se repetem muito, como, por exemplo, as situações de terremotos. Quando a gente pensa em logaritmo, a gente pensa em terremoto.